Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu gostaria de iniciar desejando a todos e todas um ótimo retorno e que a gente tenha um excelente semestre letivo. Eu sou o professor de língua portuguesa, professor Júnior, e na nossa aula de hoje a gente vai estudar sobre a crônica na OLP. Esse conteúdo será destinado a oitavos e nonos anos e mais adiante eu vou explicar o porquê. Hoje vamos retomar o estudo do gênero textual crônica, agora com um foco para a 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, OLP. A propósito, você sabe do que se trata? A OLP é um concurso de produção de textos voltado às escolas públicas do Brasil que visa estimular o interesse pela leitura e escrita. O projeto é uma iniciativa do Ministério da Educação, o MEC, e do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC. Então, uma vez que na OLP a gente busca trabalhar a leitura e a escrita, isso é feito a partir de alguns gêneros textuais, certo? Os quintos anos do ensino fundamental, por exemplo, estudam o gênero poema. Sextos e sétimos anos estudam memórias literárias. Oitavos e nonos estudam o gênero crônica. Primeiros e segundos anos do ensino médio estudam documentário. E terceiros anos do ensino médio estudam artigo de opinião. Então é por esse motivo que hoje esse mesmo conteúdo será destinado a oitavos e nonos anos. Então, sobre o gênero crônica, vamos relembrar o que é isso? As crônicas são textos que compreendem um tipo predominantemente narrativo, ou seja, em uma crônica, no contexto da Olimpíada de Língua Portuguesa, a gente conta uma história, certo? E essa história pode conter traços de descrição, ou seja, a gente pode descrever personagens, a gente pode descrever o espaço em que acontece a história que é narrada, mas é um texto predominantemente narrativo, ou seja, o foco desse texto é a história que é contada. A extensão de um texto do gênero crônica normalmente é curta, certo? É um texto de curta extensão, é um texto breve. Os assuntos que normalmente são contemplados nos textos do gênero crônica são fatos do cotidiano e aqueles divulgados em mídias sociais, divulgados nas notícias, por exemplo, assuntos que são conhecidos e comentados normalmente pela população. A linguagem dos textos do gênero crônica normalmente é uma linguagem artística, mais próxima dos textos literários, e uma linguagem pessoal. Sobretudo na Olimpíada de Língua Portuguesa, é uma linguagem pessoal, porque o autor da crônica, a pessoa que vai escrever a crônica, vai escrever utilizando um narrador personagem, ou seja, ela conta a história e participa dela, certo? E para isso a gente pode usar pronomes e verbos em primeira pessoa, porque isso marca a pessoalidade do texto. Nesses textos também a gente vai fazer uso de uma norma padrão da língua portuguesa, e aí pode ser um padrão mais formal e um padrão mais informal, sendo que esse padrão mais informal permite que a gente possa se aproximar do nosso leitor, tornando a leitura uma leitura mais fácil. Os propósitos comunicativos de uma crônica normalmente são divertir o leitor ou fazê-lo refletir sobre aquilo que a gente escreve no nosso texto, certo? Então essas são as características básicas do gênero crônica e que vão se repetir aí no estudo do gênero crônica no contexto da Olimpíada de Língua Portuguesa. Em relação ao tema dos textos que são produzidos na OLP, a gente tem o seguinte como temática, o lugar onde vivo, ou seja, os alunos devem escrever textos falando sobre esse assunto. E aí eu já quero entrar aqui em uma outra questão, que é a diferença entre tema e título, certo? O tema, como eu falei, é o assunto do texto. Então, na Olimpíada de Língua Portuguesa, a gente tem como tema, como assunto dos textos que são produzidos, o lugar onde vivo. O título de um texto é algo muito característico, certo? É como um nome que é dado ao texto. Então, cada autor vai escrever o seu texto sobre o tema proposto, sobre aquele assunto, e vai dar um nome ao seu texto. Então, o título do texto é algo mais particular e individual do texto. É interessante que a gente tenha textos falando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, mas não é interessante que todos os textos tenham o mesmo título, porque aí
Isso vai tornar a leitura desinteressante, né? Se eu identifico dois textos, 3, 4, 5 textos com o mesmo título, não faz sentido eu ler todos, porque vai parecer que todos estão falando sobre o mesmo assunto, certo? Mas falando da mesma forma sobre esse mesmo assunto. Então, o título é algo muito particular e no título a gente deve demonstrar muita criatividade. Agora vamos conhecer nossa atividade de hoje. É a atividade de língua portuguesa número 3 da nova apostila. Então, aqui no início, nesse box verde, a gente tem informações que eu já li aqui para vocês, certo? As informações sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa e o contexto em que acontece essa Olimpíada. E a gente tem como texto base para a realização da atividade o texto Meu Morro, que foi escrito por uma estudante que esteve entre os vencedores da 6ª edição da OLP. Nesse texto, a aluna, que é a autora do texto, Maria Eduarda, de Guarujá, São Paulo, nos apresenta o seu lugar, que é o Morro do Macaco. Então, vocês devem ler o texto com atenção, está aqui o texto, não vou ler para que a gente não demore muito, para que o vídeo não fique muito longo, mas é um texto muito emocionante, certo? Então, leiam o texto da Maria Eduarda para que vocês façam a atividade. Antes de iniciar a primeira questão, a gente tem um box verde que está explicando a diferença entre tema e título, que eu já expliquei para vocês aqui, certo? Na primeira questão, a gente vai refletir sobre isso. Na letra A, a gente tem o seguinte, qual é o tema do texto que você leu? Na letra B, qual é o título do texto que você leu? Então, a gente vai pensar na diferença entre tema e título e vai responder sobre o texto que a gente leu. Qual é o tema na letra A e na letra B, qual é o título? Na letra C, a gente tem o seguinte, reflita e responda. Por que a autora deu esse título ao seu texto? Certo? Tente associar o conteúdo do texto ao tema do texto e diga por que é que a autora deu esse título para o texto dela. Na segunda questão, a gente vai refletir sobre algumas características que a gente tem no gênero crônica. A gente sabe que é um texto que normalmente é curto, tem poucas personagens e se inicia quando os fatos principais da narrativa, ou seja, da história, estão por acontecer. Por essa razão, nesse gênero, o tempo e o espaço são limitados. No texto Meu Morro, na letra A, quais são as personagens envolvidas na história narrada? Quem é que participa da história? Na letra B, onde aconteceram os fatos narrados? De modo geral, como esse lugar é descrito? Lembram que a gente conta a história e pode descrever alguns elementos da história, como personagens, como espaço? Aqui vocês vão pensar no espaço em que aconteceu a história e vão dizer como esse lugar é descrito. Na letra C, quanto tempo, minutos, horas, dias, meses, duram os fatos narrados por Maria Eduarda em seu texto? Se a gente fosse, por exemplo, encenar o que acontece ali naquela história, quanto tempo mais ou menos a gente levaria para encenar a história toda? Certo? Letra D, resume em poucas linhas os fatos narrados no texto. Então, você vai escrever, com brevidade, com maior brevidade ainda, a história que você leu. Você vai escrever com suas palavras, certo? Em poucas linhas. Na terceira questão, a gente está pensando no tipo de narrador, certo? A gente pode ter narrador observador, que é aquele que relata os fatos, ou seja, ele conta a história, mas não participa dela. E a gente pode ter um narrador personagem, que narra e participa da história. No texto que a gente leu na atividade, a gente tem um narrador observador ou um narrador personagem? E aí você vai assinalar a alternativa correta e vai explicar como foi que você identificou que essa era a resposta correta, certo? Precisa escrever também. Na quarta questão, a gente vai pensar sobre o seguinte, O cronista tem um olhar atento nas notícias veiculadas em jornais falados e escritos e nos fatos do dia a dia. E escreve sobre eles com sensibilidade, ora criando humor, ora provocando uma reflexão crítica acerca da realidade. Na letra A, pense um pouco. A história relatada na crônica Meu Morro é apenas ficcional, ou seja, inventada pela autora?
A menina que escreveu a história, né? A estudante que escreveu a história, será que ela está escrevendo algo que de fato aconteceu ou é algo que se aproxima também da ficção? O que é que vocês acham? Precisa pensar um pouco, como a própria questão está propondo, certo? Na letra B, conclua. Na crônica, Maria Eduarda apenas narra os fatos ou busca apresentar um novo olhar sobre eles? Ela conta a história de qualquer jeito, apenas conta, ou tem um toquezinho diferente na história, né? Ela dá um novo olhar para essa história. Ela fala dessa história de uma forma diferente do que a gente poderia encontrar, por exemplo, numa notícia apresentando a mesma história que a Maria Eduarda nos conta. O que é que vocês acham? Certo? Na letra C, que objetivos a autora da crônica Meu Morro tem em vista? Ela busca tratar cientificamente de um assunto, ela busca divertir o leitor, ou ela busca levar o leitor a refletir criticamente sobre a vida na comunidade periférica? Você vai dizer qual é a melhor resposta para essa pergunta e vai explicar a sua resposta e dizer por que é que você disse que essa é a resposta correta. Aqui a gente tem mais um box, certo? Verde. Esses boxes sempre têm explicações. E aí a gente tem o seguinte, ó, um cronista narra fatos, mas não tem compromisso com a verdade. Ou seja, ele não precisa se prender ao que é real. A partir da realidade, ele fica à vontade para escrever sobre o cotidiano, inclusive podendo modificá-lo. Então, na crônica, a gente pode falar sobre um assunto real, mas a gente não precisa se prender à realidade. Uma vez que é um texto que se aproxima dos textos literários, a gente pode também incluir naqueles fatos da realidade alguns traços de ficção. Ou seja, a gente pode aumentar e inventar algo a mais na história. Agora sobre a linguagem empregada na crônica Meu Morro. Na letra A, os fatos são narrados de forma pessoal, ou seja, de acordo com a visão da autora, ou são narrados de forma impessoal, como na linguagem jornalística? Então você vai pensar aqui sobre a forma como esses fatos são narrados, certo? A gente tem como característica nesse texto a pessoalidade, ou seja, a autora se coloca, ou a impessoalidade, como se conta algo que aconteceu numa notícia, por exemplo. Na letra B, em relação à linguagem ainda, a crônica é mais parecida com as notícias de um jornal ou com os textos literários, como o conto, o mito, o poema? A gente já falou sobre isso. Na letra C, que tipo de variedade linguística é adotada na crônica? É uma variedade de acordo com a norma padrão formal ou com uma norma padrão informal? Na crônica que a gente leu. Então você vai pensar sobre isso e vai justificar a sua resposta. Sexta questão. A gente tem alguns trechos aqui do texto, 6 trechos, na verdade, vocês vão ler, observando esses termos que estão destacados para responder ao que se pede sobre isso. Na letra A, observe cada um dos seres destacados. Eles são seres animados, com vida, ou são seres inanimados, ou seja, sem vida? Essas palavrinhas que estão destacadas representam seres animados ou inanimados? Letra B. Que ações e características são atribuídas a cada um desses seres em cada trecho retirado do texto? Por exemplo, no trecho 1, a gente está falando sobre o morro. O que é que está sendo falado sobre o morro? Quais são as características e ações atribuídas ao morro? Certo? E você vai fazer a mesma coisa sobre os demais trechos. E na letra C a gente tem o seguinte: diante do que você respondeu, reflita e escreva. Essas ações e características são comuns para esses seres? O que é que você acha? O que será que a autora pretende ao fazer isso, escrevendo, por exemplo, que a noite ficou ali estendida no chão? Que ela poderia ter dito o seguinte: o menino morto ficou lá estendido no chão, mas ela falou de uma outra forma. O que é que ela pretende com isso? Então você vai pensar, refletir, certo? E escrever a sua resposta. Então, para finalizar, a gente tem mais um box que fala sobre essa questão da forma como as palavras são utilizadas
nas crônicas, certo? As palavras podem conter novos sentidos, o autor de uma crônica pode brincar com os sentidos das palavras, e isso é muito interessante. E no box amarelo a gente tem um resumo sobre as características do gênero crônica, coisas que a gente já viu aqui, que vocês podem reler aqui e relembrar, tá certo? Aqui a gente tem alguns conselhos muito importantes, olha. Não deixe de fazer a atividade, não faça de qualquer jeito, não deixe de esclarecer as suas dúvidas e peça ajuda ao seu professor ou à sua professora se você precisar. Dedique-se, estude e participe, tá bom? Obrigado pela sua atenção e bons estudos para você.